Você está cansado de contar moedinhas? Você está cansado de carregar esses sacos de moedas de ouro que ficam fazendo barulho sem parar e pesam a cada mais dinheiro que você carrega? Você está cansado de contar o troco? Então, hoje os seus problemas acabaram. Vamos conversar sobre o sistema de riqueza em Savage Worlds. É isso aí. E nem é das indústrias Tabajara, funciona muito bem. Então, no episódio de hoje, eu vou conversar sobre um sistema de Savage Worlds que está aqui no livro básico, que ele deixa que você pare de contar o dinheiro e ele usa uma característica do seu personagem ao invés de contar os seus recursos moeda por moeda. Essa característica se chama riqueza, né? Qual que é o lado interessante desse sistema? Ele facilita com que durante o jogo a gente não tenha que tomar conta de mais um recurso, né? E ele adiciona mais um nível de abstração para o jogo da gente, né? Porque o RPG ele é um joguinho de contar histórias e o sistema ele tá aí para abstrair essas ideias, abstrair essas ações e elas deixam de ser como elas são no mundo real e elas ficam mais simplificadas ou de uma forma mais simples para a gente usar no jogo da gente, né? Como é que funciona no mundo real? Quando você vai na loja comprar alguma coisa, hoje em dia é tudo online, né? Você vai pedir alguma coisa online, comprar um produto online, você paga um valor, você olha na sua conta do banco e você tem aquele valor a menos, certo? Simples porque a gente tem que fazer todo dia aí pra gente sobreviver, certo? Mas precisamos usar o mesmo sistema no nosso jogo de RPG? Pois veja bem, se a gente usar só o recurso, o dinheiro do jeito que ele é, né? Contando moedinha por moedinha, pegando troco e tal, a gente está basicamente emulando o que acontece na vida real. Tem o mesmo sistema complexo, né? Cada vez que aí o nosso herói vê um baú de tesouro, a gente vai pegar aquelas moedinhas de ouro, colocar na mochila e vamos adicionar aí no que seria a nossa conta do banco, né? Num jogo de Cyberpunk, toda vez que a gente fazer uma corrida e voltar, a gente vai olhar exatamente lá o número de créditos que a gente vai ganhar e adicionar a quantos créditos que a gente tinha. É basicamente do jeito que o mundo real funciona. O sistema de riqueza, ele faz com que a gente abstraia esses recursos em uma rolagem de dado, né? Então hoje eu vou contar como esse sistema de riqueza funciona no livro básico, né? Vou explicar quando é bom, quando não é bom de usar, né? Mais uma discussão sobre quando é bom, quando não é bom. E aí eu vou apresentar para vocês o sistema de riqueza expandida, que ele traz mais opções, né? E expande bastante mesmo, né? O nome é sistema de riqueza expandida, mas ele realmente expande a forma de usar esse sistema e torna ele muito mais útil, na minha opinião. Então, como funciona o sistema de riqueza em Savage Worlds, né? Ele é uma característica, ela vai variar, como sempre, aí num D4, que representa um personagem que está em pobreza, né? Não tem um poder aquisitivo alto, para um D6, que é o valor básico das características que você recebe no seu personagem se você não tiver a complicação de pobre e não tiver nenhuma vantagem de rico ou podre de rico, né? Se você comprar uma vantagem, por exemplo, vantagem de rico, o seu dado de riqueza ele aumenta do básico de D6 para um D8. E se você comprar podre de rico, ele aumenta do D8 para um D10, tá? E como eu falei, se o seu personagem for pobre, ele diminui para um D4, né? Aí como é que funciona isso no jogo? Funciona assim, seguindo o livro básico, tá? Toda hora que você for comprar um item que custar 10 vezes o seu valor de riqueza, você vai precisar fazer uma rolagem, né? Então, por exemplo, aqui, a unidade aqui da moeda do livro básico Savage Worlds é o dólar, né? Então, se forem 60 dólares, né, num D6,
US$ 60 ou mais, você precisa fazer uma rolagem para saber se você consegue adquirir aquele item naquele momento. Se o resultado do seu teste for uma ampliação, você consegue comprar um item e mantém o valor de riqueza que você tem nesse momento, né? Então, se você tinha um D6, tira uma ampliação na compra desse item, você compra e não tem consequência nenhuma dessa compra. Se você tiver um sucesso simples, sem uma ampliação, você acaba diminuindo o seu valor de riqueza e o nível. Então, começamos o jogo com D6 de riqueza e seu D6 diminui para D4 temporariamente. Então, imagine que esse temporariamente ele quer dizer o seguinte, que o seu personagem ele usou aquele dinheiro que ele tinha disponível para fazer essa compra, né? E aí depois dessa compra, o valor de riqueza fica D4 por um tempo. Seu personagem acaba ficando sem a capacidade de comprar coisas muito mais caras, né? Porque agora, nesse caso aí, diminui o limite, né, da compra de $60 para $40 por um tempo, até o seu personagem receber mais dinheiro, né? Ou fazer uma nova corrida, se for um cyberpunk, alguma coisa assim. Virou o mês de esse tipo de coisa, né? Ou passou aí algum número de sessões, ou até no final da sessão, vai saber, né? Dependendo do tipo de aventura que está rolando. E o seu valor de riqueza volta ao original de D6, né? Se falhar nesse teste de riqueza, o jogador pode escolher entre não comprar esse item ou realmente pegar todo o dinheiro que tem ali na conta, na carteira, né, nas moedinhas de ouro e gastar tudo para comprar esse item. E aí realmente ficar quebrado, né? Não ter dinheiro nenhum por um bom tempo. Não um bom tempo aí, né? Até recobrar as riquezas, né? E num erro crítico, né? Você não consegue pegar, você não tem o dinheiro bastante para fazer aquela compra, ou o item não está disponível para você, né? Não está disponível por algum motivo, talvez ali tá faltando no mercado, alguma coisa assim, e aí não tem a possibilidade de adquirir esse item, né? Esse é o sistema básico da riqueza, tá bom? Então, antes de irmos para mais detalhes de como esse sistema funciona, eu gostaria de fazer aqui uma discussão sobre quais são, né, os argumentos por trás desse sistema, qual que é a base que ele funciona, como ele se insere nas histórias da gente, né? A ideia aqui é que todo personagem está recebendo e está gastando dinheiro, né? Só que a gente não leva esses custos em conta muitas vezes, né? É o custo de vida do seu personagem. Seu personagem no mundo moderno, ele tá pagando a casa, ele tá pagando seguro de carro, ele tá colocando gasolina, ele tá comprando comida no supermercado ou gastando em restaurante, ele tá comprando água, ele tá comprando roupa, ele tá fazendo todas essas coisas para se manter naquela sociedade, se manter no mundo e manter as funções biológicas do corpo humano, né? A gente realmente, assim, não para muito as sessões para ficar pensando sobre isso, né? Para ficar almoçando, ir no banheiro, fazer todas essas coisas que a gente faz, né? Aí o que acontece, né? Se a gente conta as moedinhas durante o jogo, o que acontece é que aquele dinheiro acaba sendo somente usado para comprar itens que têm uma função na história do RPG, né? Ou vai ser alguma mecânica, tipo uma arma, um item, alguma coisa assim, um equipamento, ou vai ser alguma coisa para influenciar a história, né? Então, só um exemplo que acontece muito entre os jogadores quando eu estou narrando, né? Eu vejo muito jogador falando assim, não, eu vou conversar com fulano para entrar nessa festa. Aí o cara que tá ali bloqueando, falando assim, olha, não, você não tá convidado. Aí o jogador olha quanto dinheiro ele tem, né? Tem uma certa soma de dinheiro. Fala assim, não, eu vou jogar todo o meu dinheiro nele. Pra ele abrir a porta. Aí, ok, é uma coisa difícil de não dizer não, né? Porque tá dando tanto dinheiro ali pro guarda que ele abre a porta, né? Mas veja só, esse personagem está fazendo isso, né? Esse jogador está fazendo isso porque ele sabe que gastar todo o dinheiro dele vai ter um impacto mínimo ou impacto nenhum
na vida do personagem dele por vários dias. Porque aquele personagem não está preocupado de comprar comida, aquele personagem não está preocupado de pagar uma conta, aquele personagem não está preocupado em fazer todas essas coisas, porque não são essas aventuras que a gente joga, né? Seria muito chato rodar uma aventura de RPG que você tem que ir na fila do banco para pagar boleto, né, gente? Não é esse o RPG que a gente joga. Então, veja, uma abstração dos seus recursos talvez seja uma coisa interessante. Então, o que a riqueza diz é o seguinte: você tem uma vida ali média com seus D6, você está constantemente usando dinheiro. Quando você para no meio de uma aventura e precisa comprar uma arma numa loja de arma, será que você tem naquele momento dinheiro? Certo? No seu gastando e recebendo dinheiro aí, no seu fluxo monetário da vida do seu personagem, será que você tem dinheiro naquela hora para comprar aquele item, né? Se você tiver um poder aquisitivo maior, ou seja, um dado de riqueza maior, um D8, um D10, você vai ser mais capaz de comprar aquele item. É mais fácil que você seja capaz de comprar aquele item. Se você tiver um valor de riqueza menor, vai ser mais difícil. Agora, veja bem, é Savage Worlds, certo? Então, pode ser que você entre numa loja para comprar um item caro, joga o seu D6 ou até mesmo o seu D4, a gente vê aquele monte de explosão, né, dos dados, e você pode comprar uma coisa super cara, não é verdade? Né? Sabemos que isso acontece, né, e tá aí também embutido no sistema de riqueza, né? Antes que eu me esqueça aqui de falar, como o seu personagem é uma carta selvagem e a riqueza é sim uma característica, então você vai rolar o dado de riqueza e o dado selvagem, certo? Então você sabe que o dado selvagem vai se aplicar nesses tipos de rolagem. Bom, o livro básico aqui, ele dá mais alguns detalhes sobre esse sistema, né? Um dos detalhes é uma rolagem de ajuda, uma rolagem de suporte, né? Ele está dizendo aqui que outros personagens podem sim dar uma rolagem de suporte para rolagem de riqueza, né? Só que o personagem que estiver ajudando também está tomando os mesmos riscos que o personagem estiver comprando, né? Por exemplo, se for um erro crítico no final, os dois acabam ficando sem dinheiro nenhum por um bom tempo, né? Se for uma compra com um sucesso simples, os dois personagens vão ter o dado de riqueza diminuído por um certo tempo, tá bom? Uma outra coisa que esse sistema leva em conta é a disponibilidade de um item, né? Por exemplo, se o item tiver mais difícil de se encontrar, o narrador pode colocar um modificador negativo nessa compra, né? Talvez um -1 se for mais difícil de encontrar, talvez um -2, um -3 se for um item ilegal, né? E aí a gente pode até pensar que jogadas anteriores, por exemplo, uma rede de contatos para achar o melhor lugar para encontrar esse item, ou até uma rolagem de pesquisa, ou se for realmente um item difícil de encontrar, importante para a campanha, pode-se fazer aí, pode-se pensar em uma tarefa dramática, né, de cunho social aí, de rede de contatos para achar um momento de compra e culminando esse momento de compra com uma rolagem de riqueza para saber se os personagens conseguem ou não comprar o item. Olha que legal, né? Já em vez de saber ou não, né, ter todo aquele controle dos recursos, a gente pode usar a riqueza para inserir na aventura, né? Como sempre acontece no RPG, depende de como a gente insere na aventura. Em vez de explicar que a rolagem de riqueza falhou porque o personagem não tem dinheiro, a rolagem de riqueza pode ter falhado porque aquele item é realmente raro de se encontrar. E agora os personagens têm que achar uma forma alternativa de resolver aquele problema. Super legal, né? Adiciona para a selvageria aí, a imprevisibilidade da aventura, que é o que traz diversão pro RPG, né? Aí, finalmente, a última coisa que o livro básico explica aqui são sobre as recompensas, né? Porque a questão é o seguinte, ok, estamos usando essa característica de D4, D6, D8, D10 para controlar o seu poder aquisitivo. Mas e se eu faço uma corrida no meu jogo Cyberpunk e eu ganho um monte de crédito?
Como é que isso influencia meu dado? Como é que a gente controla isso, né? A regrinha aqui do livro básico é bastante simples, ela fala o seguinte: se for uma recompensa, né, que ela é assim significativa, dependendo do valor de riqueza que o personagem já tem, aumenta-se, né, o dado de riqueza por um certo tempo. Do mesmo jeito que falhar ou comprar com um sucesso simples, né, um item, diminui o dado de riqueza por um certo tempo, uma recompensa aumenta o dado de riqueza por um certo tempo também, né? Bom, esse é o sistema mais simples de riqueza, né? E pensando aqui sobre a riqueza, quando que será legal de usar esse sentido, né? Uma coisa que a gente pode pensar é cenários urbanos são bem legais. Como eu já tinha falado, esse sistema ele captura, né, a necessidade do personagem ficar gastando dinheiro com casa, carro, cavalo, fazenda, estalagem, nave espacial, castelo e outras coisas assim, né? Um outro momento que é legal também usar um sistema assim é quando a condição financeira do personagem é algo que é mantido ou é forçado pelo cenário ou ambiente que o personagem está inserido, né? Por exemplo, vamos falar de jogos cyberpunk, né? A ideia do jogo cyberpunk, do cenário cyberpunk, é que o personagem está sendo pressionado pelo sistema, né? O sistema mantém ele pressionado, mantém ele ali arrastando a cara no chão, comendo coisas horríveis, né? Vivendo aquele low life, né? Aquela vida baixa, né? Aquela vida sem qualidade, né? Mesmo que o personagem faça uma corrida e ganhe um monte de dinheiro, aquele dinheiro, por causa do sistema opressor, aquele dinheiro não é o bastante para o personagem se elevar para um nível social de mais conforto. Não é, né? As histórias cyberpunks mantêm o personagem ali em constante pressão. Isso funciona legal com o sistema de riqueza, né? Por mais que o personagem faça esses trabalhos e aumente o D4 dele para um D8 por algumas semanas, e ele possa ir nas festas chiques, possa comprar roupas chiques e tudo mais, né? Possa viver ali entre os mais abastados da sociedade cyberpunk, o tempo vai jogar ele no D4 de novo, né? E mesmo que o seu jogador fale assim, não, mas eu vou juntar toda essa grana e tudo mais, e vou comprar alguma coisa, um negócio, e vou mudar de vida, né? Aí é o momento que o narrador fala assim, olha, esse não é o tipo de história que a gente está contando, né? Nesse cenário que a gente está jogando aqui, o sistema é tão forte, a âncora que você tem para ficar nessa vida baixa é tão forte que, infelizmente, mesmo você ganhando muito dinheiro depois dessa corrida, você vai acabar perdendo ele. Um outro cenário que faz isso, e tem regra para isso, é o próprio Lankmar, né? O Lankmar fala que você perde metade do seu dinheiro a cada semana vivendo em Lankmar. Isso traz uma ideia muito interessante. Ela traz a ideia de que os gastos eles são proporcionais a quanto dinheiro você tem, certo? Então a riqueza ela fica algo sendo relativo. Então em Lankmar o sistema de riqueza também é legal, né? Porque em Lankmar os personagens estão numa casta alta ali, eles estão morando em alto Lankmar, né? Tem muito dinheiro, vão ter essa riqueza alta e vai ser difícil deles baixar essa riqueza, né? O seu personagem provavelmente vai estar ali num D4, né? E ele vai sempre sentir que não importa quantas riquezas, quantas joias, quantos artefatos magníficos ele conseguiu na última aventura, vai acabar voltando para aquele D4, né? O Beasts and Barbarians faz uma coisa muito parecida também, né? Não tem nenhuma regrinha assim, mas naquele cenário é basicamente sugerido que não importa quanto dinheiro, quantos itens maravilhosos os personagens conseguem, eles gastam tudo em festa, comida e vinho, né? Que para emular realmente essas histórias do Conan, né? Essas histórias de Lankman, assim, de capa e espada, né?
Então, nesses cenários, o uso da riqueza é muito legal, porque ela facilita, né, emular esse tipo de história. Bom, então, quando não é bom usar esse tipo de recurso, né, usar a riqueza em Savage Worlds? É o contrário do que a gente conversou agora, né? Se você espera que os recursos dos personagens fluem muito, não é uma boa ideia, né? Por exemplo, se for um dungeon crawl aí, se você estiver jogando Savage Pathfinder e você queira que os jogadores possam acumular riquezas, né? Talvez eles tenham até uma fortaleza, eles colocam tudo no baú grande no porão lá e vão acumulando essa riqueza. Usar esse sistema de riqueza não vai ser uma boa ideia, porque o dinheiro, o recurso, ele e ser fluido, né? E aquela recompensa realmente valer 100 peças de ouro, e é isso que ela vale, é importante para a história. Então, não use o sistema de riqueza, ele não vai ajudar você, né? Mesma coisa se em vez de acumular dinheiro for acumular equipamento, né? Se equipamento for uma coisa muito importante para o seu jogo, né? Então vamos falar daquele Cyberpunk. Se o central da aventura, né, de Cyberpunk não é pensar nessa vida baixa, né, nesse low life, mas sim o quanto de cromo, né, o quanto de cyberimplantes maneiros que você vai colocar no seu personagem, né, e custar dinheiro, né, porque se a gente estiver usando o Sprawl Runners, não vai custar dinheiro, né? Ele cuida dos implantes cibernéticos de outra forma. Ele emula usando vantagens. O Interface Zero já não tem esse sistema, né? Quem tiver mais dinheiro vai lá, compra mais implante, e o que está regulando os personagens é a capacidade de colocar no corpo deles, né? Então, se você estiver usando o Interface Zero, por exemplo, e quiser focar no Low Life, usa o sistema de riqueza, mantém os personagens aí em D4, né? Fala aí para até limita a vantagem de rico, porque não faz parte da história. Se você estiver jogando Interface Zero e pensando no cromo, né, e nos implantes, aí não use a riqueza, porque os personagens vão querer realmente juntar e gastar todo esse dinheiro em implante. No entanto, lembre-se que no Interface Zero, né, o 3.0, ele tem uma parte sobre lifestyles, né, que são estilos de vida. Aí, se você não for usar o sistema de riqueza, realmente force os seus personagens a pagar o custo do custo de vida deles. E mais importante que isso, né? Se o personagem tá assim pompando, falando que ele vai nas festas, que ele se veste bem, tudo bem, faça ele gastar o custo de um custo de vida maior, mesmo que ele não tenha os custos, que aí você está realmente colocando aquele low life no seu cyberpunk. E você acaba com todo esse sistema aí do estilo de vida, né, contando os créditos e tudo mais, acaba emulando uma riqueza de D4 no fim, tá vendo? Então, aí fica no critério de vocês, né, se querem usar ou não. Mas eu acho a riqueza uma coisa super interessante. E agora, finalmente, eu acho que a parte mais interessante desse episódio, eu vou trazer para vocês quais são as regras que introduz no sistema de riqueza expandida. O sistema expandido, ele foi escrito por Donovan Bailey. Ele está disponível no Drive-Thru RPG, né? Ele se chama Expanded Wealth e o custo dele tá basicamente $2, né? Que daí um 12, vamos chutar 15 aí na hora de fazer a contação e tudo mais, uns R$15, né? Se você pagar esses R$15, o que você ganha é um PDF, ele tem 5 páginas, né? Então ele é bem curtinho, mas tem bastante informação, tem bastante regra aqui que realmente leva esse sistema de riqueza para um outro nível, tá? Então, como é que ele funciona aqui? Ele introduz a ideia de se adicionar penalidades na rolagem dependente do custo do item. E ele também muda essa ideia, esse limite do custo do item quando você vai fazer uma compra, né?
o módulo básico aqui do Suede, ele fala 10 vezes o valor do dado, né? Então, se você tem um D6, ele vira $60. Mais do que $60, você precisa fazer um teste de riqueza, tá bom? Aqui, o sistema de riqueza expandida, ele muda para pensar qual é a base de recursos inicial do jogo, do cenário que você está jogando, né? Então, por exemplo, né, no Suede básico, né, a base de recursos são $500, tá? Para você comprar todas as coisas ali que você precisa no começo do seu jogo, para o seu personagem, né? Para começar o jogo. Então, esse é o custo inicial no cenário, né? São os recursos iniciais do cenário. Então, como que funcionam essas penalidades, né? Então, levando em conta que o seu personagem precisa fazer uma rolagem de riqueza para comprar um item, a gente compara o preço do item com os recursos iniciais daquele cenário, né? Então, se for metade dos recursos iniciais do cenário, vamos falar aí $250, não tem nenhuma penalidade, né? Se for igual ao custo inicial do cenário, é um -1. Se for um dobro, tem uma penalidade de -2. Se for 4 vezes o recurso inicial do cenário, tem uma penalidade de -3. Se for 10 vezes o recurso inicial do cenário, tem uma penalidade de -4. Se for 20 vezes o recurso inicial do cenário, tem uma penalidade de -5. E aí você pode usar uma lógica aí e aumentar, continuar essa tabela por mais que você precisar, tá? Note, no entanto, que embora o autor desse recurso aqui, dessas regras, tenha colocado essa tabela, né, no documento, você pode fazer a sua própria, né? Então você pode imaginar aí para o jogo que você está jogando, para o cenário que você está jogando, qual que é o valor mínimo aí que um personagem vai fazer uma rolagem de riqueza e você acha que não precisa colocar nenhuma penalidade naquela rolagem, porque não é muito caro, né? Então vamos pensar aqui, talvez por uma aventura que os itens são mais raros ou que você quer colocar como a vida difícil dos personagens, né? Então pode ser que não tenha penalidade nenhuma até $50. -1 se for $100. -2 se for $200. -3 se for $500. Certo? Olha como eu já mudei bastante os valores, né? Aí o que acontece? Nesse cenário que eu criei aqui, que essas penalidades são altas, né? Os jogadores vão depender de recompensas para aumentar os dados deles de riqueza e fazer uma compra enquanto essa recompensa está ajudando eles a comprar, tá vendo? Então o que isso faz? Ele estimula os jogadores a buscarem essas recompensas. Pode ser aí novamente um exemplo de um jogo de cyberpunk. Por quê? Porque essas penalidades vão ficar altas, os jogadores vão ter aquela pressão de conseguir as coisas que eles precisam, né? E vão correr para fazer mais trabalhos para poder adquirir itens. Só aí uma forma que você pode usar essa regra, né? Então, só para recapitular aqui, qual que é a diferença do sistema original? O sistema original, você faz a rolagem de riqueza e ele só vai ter uma penalidade se o mestre achar que é difícil de achar o item e tal. E também não tem penalidades proporcionais ao custo do item no livro básico. Então, o que o livro básico fala é o seguinte: se tiver um dado de D6, se o custo do item for $60 ou mais, você vai rolar o dado de riqueza. Mas espera aí, e se for 60, qual a diferença de ser 65 e $500? Nenhuma. No livro básico, nenhuma. Só se o narrador quiser aí, né, pensar, não, peraí, mas R$ 500 é muito, faz a -2 aí. E pensar, tirar da cabeça, né? Essa tabela já te dá uma ideia, né? Então ajuda ali o narrador enquanto está jogando. Então dá para olhar na tabela e falar assim, peraí, você vai comprar, é caro e é bastante caro, então eu vou aumentar a penalidade nessa sua rolagem. Dá para entender o que ajuda aí?
ele ajuda a escalonar essas compras, né? Aí tem a ideia aqui nesse sistema também do fora do alcance do personagem, né? Um item que é muito caro, que o personagem não consegue nem rolar os dados, tá? Então qual que é a ideia aqui? Se a penalidade que você teria para comprar aquele item for igual ou maior ao valor do dado de riqueza do personagem naquele momento, então a compra está fora do alcance, tá? Ela não pode ser feita. Essas penalidades, elas constituem a metade da mecânica, tá? Qual que é a outra metade dessa mecânica? É a diferença do nível de compra mais baixo, né? Ele muda um pouquinho o nível de compra mais baixo aqui. Ele fala que se você tiver um D4, né? E o personagem quiser comprar alguma coisa que custa 20 ou menos dólares, não precisa rolar o dado. Se você tiver um D6 e o personagem quiser comprar algo de 50 ou menos dólares, não precisa rolar o dado. Se o personagem for rico, né, tiver um D8 e precisar comprar coisas de 150 dólares ou menos, né, não precisa rolar o dado. E se ele for podre de rico aqui num D10, né, ele pode comprar coisas de 500 dólares ou menos sem precisar rolar o dado. Isso é bastante coisa, veja bem. O 500 dólares é o recurso inicial do cenário Savage Worlds aqui no jogo de Savage Worlds usando o livro básico. E aí esse sistema aqui expandindo de riqueza, ele vai além e fala assim, vamos considerar bilionários, né? Realmente ricos, tá? Ele chuta para 1.500 dólares, não precisa nem rolar. Você folheia os equipamentos do Suede aí, do livro básico, e veja quantas coisas que esse bilionário pode comprar na aventura aí, sem nem, né, rolar o dado, tá? Sem rodar o dado e sem afetar o dado de riqueza do personagem, tá? Qualquer outra parte dessa tabela aí do nível de riqueza do personagem é ignorar penalidades, tá? Se o personagem tiver D4 ou D6, ele usa as mesmas penalidades que eu falei para você da tabela anterior, dependendo do custo do item, né? Se ele for rico, podre de rico, bilionário, ele já vai ignorando penalidades, tá? Os ricos com D8 ignoram até 2 pontos de penalidade, né? Os podres de ricos com D10 ignoram até 4 pontos de penalidade e os bilionários ignoram aí 6, né? Então é bastante, né? É uma coisa que o autor diz aqui que é muito importante, né? É que a diferença entre o podre de rico e o bilionário não é um aumento de dado, tá bom? Não é um aumento do D10 para o D12. É um aumento do custo mínimo para fazer uma rolagem de riqueza e um aumento de quanto de penalidade que esse personagem pode ignorar. E é basicamente isso que a riqueza expandida faz, né? Ela dá mais dimensionalidade para essa riqueza e ela dá uma facilidade no ponto de vista do narrador para se usar esse sistema. Ele fica aí muito menos arbitrário, né? Quando eu estou jogando, a gente está jogando Reapers e eu estou usando o sistema de riqueza em Reapers e na maioria das vezes os próximos personagens olham na tabelinha ali, eles sabem quanto a penalidade não precisa ter discussão nenhuma, eles rolam os dados ali e descobrem se conseguem comprar ou não, entendeu? É um sistema que fica muito mais ali, bem nas claras, muito mais transparente do que o sistema que está no livro básico, né? E eu acho que ele ajuda bastante a utilidade do sistema de riqueza. Então eu super recomendo essas regrinhas aqui para você usar na sua aventura, tá? Vale super a pena esse precinho de 2 dólares para poder usar a riqueza expandida no seu jogo de Savage Worlds. Mas é perfeito esse sistema? Não, claro que não, né? Tem algumas coisas que eu acho que ele poderia melhorar. Uma das coisas que eu sinto falta é quando os personagens viajam para um outro lugar, para um outro país, para outras terras, né? Por quê?
Eles não têm acesso à fonte de renda deles que está longe agora. O segundo é que eles podem estar numa diferente cultura, essa cultura pode ter uma diferente moeda, essa cultura pode ter outras barreiras que fazem com que seja mais difícil para eles comprarem itens, né? O jeito de resolver é fácil, né? A gente aumenta aí os níveis de penalidade dependendo do que eles vão comprar. Então a gente pode dizer o seguinte: se os personagens estão fora da cidade deles ou fora do país deles, dependendo de quão globalizado é o jogo que você está jogando, né? Se for medieval, fora da vilarejo deles, podemos aumentar aí todas as penalidades e mais um. Se for aí numa cidade mais abastada, aí, onde as coisas custam caro e tudo mais, né? Aí vamos aumentar em todas as penalidades mais dois, né? Os personagens que estão acostumados a comprar várias coisas onde eles moram, quando eles chegam nessa cidade aí, onde tudo é mais chique, eles se veem muito mais pobres, né? Acho que isso seria uma modificação legal do sistema, né? E é isso que eu tenho por hoje. Muito obrigado novamente por sua paciência aí de me escutar por todo esse episódio. Agradeço bastante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, né, para você saber que vai ter um novo episódio, porque como não é um canal grande, né, o YouTube acaba não mostrando para as mais pessoas, né, esses episódios. E me diz aí o que você acha desse sistema de riqueza. Você já tentou usar? Você já participou em uma mesa que usaram? Quais foram as suas impressões sobre o sistema de riqueza, né? Você pretende usar? Você achou interessante? Seria legal escutar seus comentários. E até a próxima!